Obrigado, manos. Obrigado. Bom dia, igreja. Eu me chamo Vitor. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Privilégio poder compartilhar um pouquinho com vocês a palavra de Deus. Talvez nem todos me conheçam. Eu sou casado com a Marina. Fica de pé, amor, por favor. Essa bela moça. Sou pai do Bernardo, de 10 anos, do Luca, de 6. Fiquem de pé também, vocês dois aí. E também sou pai de um bebezinho ali de quase 4 meses que está na barriga. E a gente ainda não sabe se vai vir um gauchinho ou uma gauchinha aí já. Mas nós chegamos recentemente aqui na Monte Serra, há 7 meses aproximadamente. Éramos lá de Curitiba. Eu fui pastor ali na PIB de Curitiba por 5 anos. E o Senhor nos trouxe de uma forma sobrenatural. Não sei se vocês estavam aqui na celebração em que o pastor Técio nos apresentou e contou um pouquinho dessa história. Mas se você não ouviu, eu vou ter prazer em te contar. Quando você me encontrar por aí no corredor, eu conto para vocês essa história, porque ela é bem grande. E se eu conto de forma rápida, você não vai nem acreditar naquilo que Deus fez. Então, me encontrando por aí, eu vou ter o maior prazer de contar para vocês. Nós estamos muito felizes aqui com esse novo tempo do Senhor para as nossas vidas, para a nossa família. Embora a saudade dos pais, dos amigos, é grande, mas Deus ele nos deu uma nova família aqui. E nós somos gratos à família Monte Serra por terem nos abraçado, cuidado de nós, e nós realmente nos sentimos em casa aqui. Então, já deixo minha palavra de gratidão a todos vocês por esse acolhimento, que facilitou muito a nossa adaptação aqui a essa nova cidade, essa nova igreja. E, graças a Deus, nós nos adaptamos rápido. Confesso que tem uma situação só que ainda não me adaptei, que é o calor aqui dessa cidade. Gente, isso para um curitibano aqui não está sendo fácil. Para vocês terem ideia, a temperatura máxima da história de Curitiba foi 35 graus. 35 foi a mínima da semana passada, gente. Imagina para a gente vivendo nisso. Mas um amigo meu aqui falou que ele nasceu aqui, já está aqui há 30 anos e ainda não se adaptou. Então eu não vou ter pressa também para me adaptar nisso. Mas muito obrigado, queridos, por nos ajudarem nessa adaptação, não só a mim, mas a minha esposa, os meus filhos também. Estão muito felizes aqui, nas novas gerações. Graças a Deus, Deus tem cuidado de nós. Bom, esse ano nós começamos uma série de mensagens chamada As 7 Marcas do Discípulo de Jesus. Não sei aqueles que acompanharam todas as marcas, a série completa, mas você se lembra de todas as marcas de cor? Se eu te perguntar aí quais são as 7 marcas, você lembra de cabeça? Ou pelo menos das 5 que já foram faladas? Bom, eu queria chamar meu filho Bernardo aqui rapidinho, porque essa série ela foi inspirada no acampamento dos Supersônicos. Isso aí, ele estava lá, e gente, impressionante como as crianças aprendem rápido, né? Eu estava estudando, falei, Ber, você sabe de cor as 7 marcas? Sei. Falei, então eu vou te chamar lá em cima, vamos ver se ele aprendeu mesmo? As 7 marcas são... Sem olhar a pulseira que é a cola, hein? Fé, obediência, alegria, santidade, amor, unidade e missão. Obrigado, filho. Eu falei para ele, se esquecer, se der branco, dá uma olhadinha na pulseira, não tem problema. Mas como eles decoram bem e fácil as coisas, né? Eu acho que, na verdade, o segredo é pulseira. Se a gente desse uma pulseira para todo mundo aqui, a gente decorava também, né? Eu queria uma pulseirinha dessa, muito bonita. Mas dessas 7 marcas, Deus tem, a cada semana, trabalhado nas nossas vidas como podemos ser discípulos de Jesus ainda melhores. E a nossa marca de hoje, ela é a unidade. Vamos falar sobre unidade. Mas Deus colocou no meu coração um tema para essa marca, que é a unidade, ela gera avivamento. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre como essa marca da unidade ela pode gerar em nós, na igreja,
avivamento. Antes de começarmos, eu queria convidar você a fechar os seus olhos agora, que você repetisse assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo hoje, eu quero te ouvir. Amém. Olha para quem está do seu lado, fala assim: Deus vai falar contigo hoje. Amém. Eu queria definir com vocês o que é unidade, antes da gente entrar nesse estudo. Primeiro, analisarmos o que o dicionário diz sobre unidade. O dicionário Priberan vai dizer que unidade pode ser um agrupamento de soldados sob o comando de um chefe. Pode ser também uma concórdia de vontades, uma união. Ou uniformidade, conformidade, identidade. Essa é a definição humana para unidade. Mas também temos a definição bíblica para unidade. Ela está no texto de João, que vai aparecer aí na sua tela, que diz: Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Esse é o texto que vai definir unidade para nós. E tem um comentário que explica um pouquinho sobre essa unidade, pode passar, que vai dizer que unidade não se trata de discípulos isolados, solitários, que precisam ser guardados individualmente. Trata-se da irmandade dos seus, que se encontra sob o seu mandamento do amor. Preste atenção agora. No nome do Pai, eles somente serão preservados se a sua unidade for mantida. Ser um como nós vê essa unidade de forma bem íntima e livre, e justamente por isso firme e plena. Isso é unidade, isso é o que nós vamos estudar aqui hoje e aprender. E eu vou ler com vocês um texto que vai nos ensinar muito sobre unidade, onde Jesus nos ensina sobre unidade. E esse texto está lá em João, sobre unidade. E capítulo 4, do verso 1, eu vou ler com você uma parte dessa história para entendermos o contexto e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se você tem sua Bíblia aí, você pode abrir em João 4. Você que não trouxe, pode também acompanhar junto com a gente aqui no telão. Os que acharam, digam amém. Os que não acharam, digam misericórdia, Senhor. Os que não trouxeram Bíblia, digam perdão, Senhor. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, ele saiu da Judeia e voltou mais uma vez a Galiléia. Era necessário passar por Samaria, e assim que ele chegou na cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho, havia ali um poço. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, e a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com o que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede.
Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá e chame o seu marido e volte. E ela respondeu: eu não tenho marido. E Jesus disse: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, eu vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus, ele é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Nós vamos pular aqui para o verso 39, ler esses últimos versículos, que diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Pai querido, que o Senhor nos dê a compreensão certa desse texto, que possamos entender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida a partir dele hoje, que o Teu Espírito se manifeste aqui e fale no coração de cada um, em nome de Jesus, Pai. Amém. A gente precisa entender o contexto aqui desse texto, antes de aprendermos o que ele tem para nos dizer e ensinar sobre unidade. Eu queria que você desse uma olhada nesse mapa que vai aparecer aqui atrás. Perceba de onde Jesus saiu, ali em Jerusalém. Ele precisava ir até a Galileia, que fica bem acima de Samaria. Não está aqui no mapa, mas fica acima. O trajeto mais curto seria atravessar Samaria. Mas boa parte dos judeus tradicionais, eles não faziam esse caminho. Eles preferiam atravessar o Rio Jordão, esse rio que você vê aqui cortando desde o Mar de Sal até lá em cima, é o Rio Jordão. Os judeus, eles preferiam atravessar o Rio Jordão e ir a leste para chegar à Galileia. E por que isso? Porque os judeus consideravam os samaritanos um povo impuro. E eles, se tivessem contato com os samaritanos, se pisassem naquela terra ou se encostassem em qualquer objeto, eles ficariam impuros. Mas a Bíblia diz no versículo 4 que era necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Aqui a Bíblia, ela traz 2 conotações do era necessário. A primeira é a conotação geográfica. Geograficamente, Jesus ele precisava passar por Samaria, embora ele pudesse contornar. Mas ele também tinha uma necessidade de cumprir o propósito soberano de Deus naquele lugar. Para agravar ainda mais essa situação, além de ser um povo samaritano, não era comum, não era costume daquela época
que homens se dirigissem diretamente a mulheres. Por isso, aquela surpresa da mulher, quando ela vê ali um judeu, homem, falando diretamente com ela, uma mulher samaritana. Jesus ele estava querendo passar uma mensagem aqui. Jesus estava querendo mostrar que não se tratava apenas do povo samaritano, apenas de uma mulher, apenas de pessoas que vivem no pecado. Isso se tratava de unidade, para que o reino de Deus viesse e discípulos ali fossem multiplicados. Nós buscaremos entender então aqui nessa mensagem como a unidade ensinada por Jesus nesse texto, ela pode gerar avivamento nos dias de hoje. E a primeira resposta para isso é porque a unidade, ela constrói pontes e derruba muros. A unidade, ela tem essa capacidade de quebrar as barreiras que nos separam de pessoas e constroem pontes para que possamos chegar no coração delas. No verso 7, fala de quando Jesus chegou para essa mulher samaritana e disse: dê-me um pouco de água. Um homem judeu, falando com uma mulher samaritana. Nesse momento, nessa simples frase, dê-me um pouco de água, Jesus ele derrubou um muro. Um muro que existia há muito mais tempo, antes de Jesus existir. Ele já começa derrubando um muro e construindo uma ponte. A mulher tinha ido para buscar água, e ele constrói essa ponte. Ele criou esse ponto de contato. Tanto que a mulher responde no verso 9, como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Eu vi um comentário que explica esse texto de uma forma muito profunda, do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu queria compartilhar essa explicação com vocês. Jesus faz a transição de um diálogo com um doutor da lei para um diálogo com uma mulher samaritana. Um pouquinho antes, aqui em João 3, Jesus ele teve uma conversa com Nicodemos, falando sobre como Nicodemos precisava nascer de novo para ser um discípulo de Jesus. Então ele faz uma transição aqui de um diálogo para um doutor da lei para uma mulher samaritana. O contraste entre Nicodemos e a samaritana é gritante. Ele é um homem judeu, fariseu, mestre, membro do Sinédrio. Já ela era uma mulher samaritana, inculta e vivendo uma vida imoral. Agora preste atenção nisso. Ambos, porém, precisavam de Jesus e foram alvos do amor de Jesus. O Senhor prova, outro sim, ser capaz de salvar os dois. Que coisa tremenda. Para Jesus não fazia diferença Nicodemos ser um homem letrado, estudioso, um mestre da lei, e uma mulher samaritana, considerada impura pelo seu próprio povo, ainda mais vivendo no pecado. Para Jesus, ambos precisavam da salvação. Antes de chegar aqui, em Samaria, no capítulo 4 que lemos, já houve uma tentativa de divisão dos discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus. Nós vemos esse registro em João 3, 25 a 27, que diz assim: surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. E eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. E a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que é lhe dado dos céus.
Perceba que João Batista interrompeu imediatamente uma tentativa de divisão e promoveu a conciliação. João Batista, ele promoveu uma ponte e não um muro. Ele sabia que nesse momento que Jesus estava começando o seu ministério, que nenhum tipo de divisão entre os discípulos poderia acontecer. Ele sabia que pontes preparavam um avivamento genuíno que estava para acontecer através de Jesus, mas que muros naquele momento poderiam impedir que esse avivamento acontecesse. Lá no livro de Mateus, capítulo 12, versos 25, Jesus ele responde a alguns fariseus que estavam questionando a autoridade de Jesus para fazer milagres e atribuindo essa autoridade a Beelzebu, ao príncipe dos demônios. E Jesus responde: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. O que Jesus está falando aqui é que o próprio inimigo, o próprio diabo, ele não é doido de dividir a sua própria casa. Nem ele que usa essa arma o tempo inteiro da divisão. Ele não seria estúpido a ponto de usá-la contra si mesmo. Mas o maior interesse dele é que a igreja de Jesus se divida. O pastor Luciano Subirá, ele tem uma frase que diz que a glória de Deus se manifesta em um ambiente de unidade. Se nós vivemos um ambiente de unidade aqui, a glória de Deus vai se manifestar nesse lugar. Se nós, como igreja de Porto Alegre, buscarmos a unidade, a glória de Deus vai se manifestar nessa cidade. Se as igrejas do Rio Grande do Sul, do Brasil se unirem, a glória de Deus será manifesta nesse lugar. Se nós queremos viver um avivamento verdadeiro, genuíno, precisamos de unidade. O diabo ele sabe que ele não pode destruir a igreja de fora para dentro, porque essa é uma promessa de Jesus. Jesus, quando edificou a igreja em Mateus 16, 18, ele disse para Pedro: eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, as portas do inferno, o inferno não poderá vencer a igreja, porque quem edificou a igreja foi Jesus. Então o inimigo sabe que, como ele não pode atacar a igreja, o que ele pode fazer é atrapalhar de dentro para fora, através da divisão. Voltando ao texto da mulher samaritana, Jesus ele sabia do pecado dessa mulher. Mas ele não usou esse pecado que ele tinha consciência para construir um muro. Porque muitos daquela cidade já construíram muros com ela. A Bíblia vai dizer que ela foi buscar água ao meio-dia. Mas esse não era um horário habitual das mulheres irem buscar água no poço, porque era a hora do sol forte. Elas iam todas bem cedinho. Por que essa mulher estava lá ao meio-dia? Porque por causa do pecado dela, por causa da vida de iniquidade, a fama que ela tinha naquele lugar, ela não era bem quista pelas mulheres da sociedade. Ela precisava ir sozinha. Muros já tinham sido levantados pelos próprios samaritanos com ela. Mas Jesus usa o pecado dela para construir uma ponte e não um muro. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte. Jesus sabia que ela não tinha marido. E ela respondeu: eu não tenho marido. E ele disse: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E ela responde: Senhor, vejo que é profeta. Ele não usou aquele pecado dela para se afastar. Pelo contrário, ele fez isso para que ela olhasse para ele de uma outra forma. Antes ela estava olhando só para um judeu homem, desconfiando até das suas intenções ali. Mas aqui ela vê algo diferente.
Ele é um profeta. Ele não está usando o meu pecado para causar divisão, para colocar um muro entre nós. Eu vi um comentário também muito interessante sobre esse trecho, que fala a respeito do cuidado que Jesus teve ao mencionar o pecado da mulher para ela. Veja o que essa explicação diz. Quando nós falamos aos outros a respeito deles mesmos, nós devemos limitar as nossas palavras àquilo que conhecemos. Quando chegamos a conclusões, sem conhecer todos os fatos, elas geralmente estão erradas. Quantas vezes chegamos a conclusões sobre pessoas, sobre igrejas, sobre o movimento, sem conhecer de fato, sem ter um tempo de mesa, sem saber as reais intenções. Não é errado nós confrontarmos muitas vezes pessoas com os seus pecados, desde que nós conheçamos todos os fatos. Se confrontarmos sem conhecer os fatos, nós vamos causar uma divisão. Nós vamos levantar um muro e fechar o coração dessa pessoa para nós e muitas vezes para a igreja, para o evangelho. Muitas vezes isso acontece até com outras igrejas. Muitas vezes olhamos para denominações, olhamos para outros cristãos de outras religiões e nós criamos muros. Por isso que a segunda lição que Jesus nos ensina aqui nesse texto é que a unidade, ela ultrapassa as barreiras denominacionais. Você pode estar pensando, agora eu entendi, então quer dizer que aqui dentro da Monte Serra eu preciso viver em unidade, porque eu quero que a glória de Deus se manifeste aqui, mas o que Jesus ensinou vai muito além do que vivemos aqui. O Evangelho ele não é sobre uma placa de igreja, ele não é sobre uma denominação, porque nós somos um só corpo, um povo, um só Espírito. E quando a Bíblia fala de um só corpo, um só povo, um só Espírito, não está falando de uma igreja, de uma denominação. Está falando de todos os crentes reunidos. Perceba que no verso 20 desse texto, logo após a mulher reconhecer que ela é um profeta, ela volta à divisão. Ela acredita que a arrogância dos judeus em achar que só Jerusalém era o lugar certo de adorar, iria causar um muro entre Jesus e ela. E o que Jesus faz? Ele novamente quebra esse muro. Ele diz, esse muro não existe. Ele responde para ela nos versos 21 a 23, creia em mim, mulher. Está na hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E aqui Jesus fala isso porque ele é a salvação e ele era judeu, por isso a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Queridos, o que Jesus está dizendo aqui é que o lugar certo para adorarmos não é na Igreja Batista Monte Serra, ou na Igreja X ou na Igreja Y. O lugar certo é em espírito e em verdade. Se nós estamos aqui cantando com a nossa boca uma música bonita, um louvor bonito e bem feito, como temos aqui com excelência, mas no seu coração você não está adorando em espírito e em verdade, a sua adoração não passa desse teto. Assim como se você está dentro do seu carro e cantando, o teu coração está adorando em espírito, a tua oração tocou o céu. Jesus está dizendo, em breve, e já chegou o momento, em que não vai ser num lugar ou outro, o lugar certo de adorar a Deus, mas em espírito, porque Deus ele é espírito. Eu vou ser transparente com vocês e vulnerável, é algo que eu tenho aprendido aqui na Monte Serra, não é verdade?
Quem já fez o CR aí? Glória a Deus. Quem não fez aí, levanta a mão. Quero encorajar você em nome de Jesus. Agora, próximo mês, começa o CR, venha participar, é bênção. Eu estou aqui há 7 meses, já fiz o CR, já fiz Minha Vida Tem Jeito. Intensivamos já. Foi bênção para a minha vida. E aqui eu tenho aprendido a transparência e a vulnerabilidade. E eu quero compartilhar algo com vocês que aconteceu na minha vida. Eu, na época de seminário, eu tinha um certo preconceito, vamos dizer assim, com as igrejas pentecostais. Eu tinha um preconceito no meu coração. E esse preconceito ele era influenciado por alguns pregadores que eu ouvia na internet, por alguns livros que eu lia, algumas páginas de rede social, e aquilo gerou um muro no meu coração. Eu chegava a questionar a sinceridade dos pastores dessa linha. Eu ouvia alguns falando e eu murmurava no meu coração que aquilo não vinha de Deus. Mas chegou um dia que o Espírito Santo me constrangeu. O meu avô, ele faleceu em 2012, ele era pastor da Assembleia de Deus. E esse meu preconceito, ele veio surgir lá em 2016, no seminário, então eu nem me recordava disso. Mas boa parte da biblioteca do meu avô, que era muito estudioso, eu peguei. E um dia, preparando um sermão, eu peguei um livro dele e abri para estudar. E naquele livro tinha uma carta. Uma carta que ele tinha escrito aos membros da igreja dele. Quando eu comecei a ler aquela carta, eu entrei em crise. Eu entrei em crise porque tudo aquilo que eu condenava, eu vi o meu avô escrevendo. Mas eu pensava, eu conheço o meu avô, o homem de Deus que ele é, o quanto ele orava, o quanto ele lia a palavra de Deus, o quanto ele estudava os livros que ele tinha, o quanto ele era fervoroso no espírito, e eu falava, Deus, e agora? O que eu acredito? Ele falava naquela carta para os membros daquela igreja serem cheios do fogo do Espírito, e eu pensava, gente, isso aqui, para mim era heresia. Naquele momento o Espírito Santo me constrangeu. Falou assim, você tem esse preconceito? Porque você não tem tempo e você não conhece a sinceridade do coração deles. Mas você conhecia o seu avô. E você sabe da sinceridade de tudo aquilo que ele pregava. E naquele momento esse muro ele foi quebrado da minha vida. Naquele momento eu derrubei esse muro e falei, eu nunca mais vou permitir que preconceito e falta de unidade entrem no meu coração. E até hoje eu tomo muito cuidado com isso. Eu oro demais por isso. E depois que esse muro ele quebrou na minha vida, queridos, eu vou dizer quanto tempo eu perdi. Eu comecei a perceber quantas oportunidades eu perdi de ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus por causa de um preconceito. E quantas oportunidades a partir dali eu passei a viver de experiências com Deus, de coisas que eu não acreditava e que eu permiti, Deus, se isso existe, me faz sentir, e eu senti. O que faltava era romper o muro. O que faltava era ultrapassar essas barreiras que a gente cria no nosso coração. Chega de criar divisão na igreja de Jesus. Na igreja que reúne todos os crentes ao redor do mundo, não estou falando de uma denominação, chega de divisão se queremos viver um tempo de avivamento. Chega de criticar uma denominação, um irmão da nossa igreja que pensa diferente de nós. E obviamente aqui eu estou falando de questões secundárias das igrejas, eu não estou falando das questões primárias. Eu não estou falando que precisamos aceitar falsas doutrinas que vão contrárias à palavra de Deus. Eu estou falando de igrejas que sim têm a mesma essência, que defendem o Evangelho de Jesus, o Evangelho da graça, que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Essa sim nós precisamos de unidade.
Existe uma frase de Agostinho de Hipona que diz: no essencial, a unidade, na dúvida, a liberdade, e em tudo a caridade. Essa frase ela ficou muito conhecida no movimento avivalista de John Wesley. Ele usava muito essa frase, porque ele sabia que para ele viver um avivamento, que ele orava e buscava, ele precisava de unidade entre as igrejas. Uma releitura dessa frase mais contemporânea diz: no essencial a unidade e no não essencial a liberdade. Precisamos defender aquilo que é essencial do Evangelho. Nisso, unidade com as igrejas que pensam assim. Mas nas dúvidas, nas questões não essenciais e secundárias de igreja, de teologia, a liberdade. Jesus ele não se importava se era um samaritano ou um judeu. Os samaritanos nem na Torá completamente eles acreditavam. Eles acreditavam só no Pentateuco ali. E mesmo assim Jesus levou salvação para aquele lugar. Eu tive uma reunião essa semana que para mim foi uma experiência prática de unidade. Nós estamos organizando a conferência IFD, Igrejas que Intencionalmente Fazem Discípulos. Já encorajo vocês, dia 12 e 13 de maio, em breve a gente vai abrir as inscrições, acompanhe lá nas redes sociais. E são várias igrejas no Brasil, cada uma organiza a sua na sua cidade e de denominações diferentes. E eu tive uma reunião com líderes de comunicação dessas áreas. E foi muito interessante, porque a gente estava reunidos ali em batistas, em metodistas, em luteranos e em assembleanos. Todos buscando um só propósito: fazer discípulos de Jesus. E foi muito interessante, porque no ano passado, cada igreja construiu a sua identidade visual, a sua divulgação, e nós falamos: por que não fazer juntos? Um falou assim: olha, eu não sei se eu dou conta, porque a minha equipe só tem 2 pessoas trabalhando. O outro: puxa, a minha só tem 3, a minha só tem 1. Mas quando nós reunimos todo mundo, tinha mais de 20 pessoas. Isso é unidade. E agora as 20 vão trabalhar com um só propósito. A unidade, ela traz avivamento para a igreja. E eu quero fazer um apêndice aqui nesse ponto. Que a unidade, ela ultrapassa não só barreiras denominacionais. Ela ultrapassa barreiras teológicas, políticas e ideológicas. Vocês sabiam que os discípulos, eles possuíam diferentes posições partidárias? Eu vi um estudo do autor William Barclay, e ele faz uma análise de cada posição partidária dos discípulos. Ele diz: Pedro era um homem simples, um homem do campo, um pescador. Ele tinha características de um defensor do proletariado. Já Tiago e João também eram pescadores, mas eram de famílias mais abastadas, de famílias com um pouco mais de dinheiro, mais nobres. Já Mateus era um cobrador de impostos. Ele era rico. Ele era odiado, inclusive, pelos judeus por ser considerado um traidor. Já Simão, o Zelote, ele fazia parte de uma seita que era denominada os Zelotes. Era um grupo de judeus radicais e revolucionários que defendiam a resistência armada ao Império Romano. Era um movimento ultranacionalista. E William Barclay, inclusive, acredita que Simão não era o único zelote naquele grupo. Ele é o único que é registrado como um zelote para diferenciar o Simão Pedro do Simão Zelote. Mas ele acreditava que mais 3 ou 4 discípulos ali também eram dessa seita. Isso só para citar algumas diferenças gritantes. Cada um dos 12 tinha suas características e diferenças. Não era um grupo homogêneo. Por que muitas vezes nós queremos viver em uma comunidade homogênea? Nós queremos que todo mundo aqui pense igual a nós e defenda aquilo que nós defendemos, sendo que cada um tem uma história diferente. Aquilo que eu vivi,
a família que eu tive, os pais que eu tive, a cidade que eu nasci é muito diferente de alguém que nasceu aqui, viveu aqui e teve outros pais. Como é que eu posso querer que essa pessoa pense igual a mim? E o que Jesus fez? Ele conseguiu construir unidade entre esses dois caras completamente diferentes. Se você ainda não assistiu The Chosen, queria recomendar você assistir. Porque assistindo a gente começa a observar as diferenças de cada discípulo na personalidade, na atitude. E aí você vai começar a observar Jesus. Como ele precisava ser um conciliador. Porque se ele deixasse de ser um conciliador, aquilo desandava. O que Jesus quer é que sejamos conciliadores. Que busquemos a unidade. Obviamente eu não estou falando para você deixar de ler os evangelhos e assistir, mas complemente um com o outro. É possível desenvolver relacionamentos com pessoas que pensam diferente de você. O ano passado eu preguei no Levi sobre como amar pessoas que discordam de você. Foi impressionante a quantidade de jovens que vieram falar comigo após a celebração. E eles falaram assim, eu nunca tinha pensado nisso. Que o que marcava um verdadeiro discípulo de Jesus era o amor pelas pessoas. Esse era o texto base. É amar a todos. Lembre-se que Jesus, ele promoveu a unidade com Judas, o traidor, até o final. Mesmo ele sabendo quem seria o traidor. E por que Jesus fazia isso? Porque ele sabia que um grande avivamento estava para acontecer na vida daqueles discípulos, e depois que ele fosse glorificado no crescimento da igreja, e que eles precisavam de unidade, porque a unidade precede o avivamento. Essa é a terceira lição que Jesus nos ensina aqui. A unidade precede o avivamento. Nos versos 40 e 41 desse texto, diz que, se aproximando de Jesus, os samaritanos insistiram em que ele ficasse com eles, e ele ficou ali 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Perceba que Jesus e os discípulos, muito além de só atravessar Samaria, que já era impensável para alguns judeus, eles decidem ficar ali, passar a noite com os samaritanos. E o que isso resultou? O que essa unidade gerou ali? Avivamento. Isso resultou em multiplicação de discípulos, porque a unidade, ela reúne multidões. Eu queria que você assistisse um vídeo de um movimento que tem acontecido lá em Curitiba, e pela graça de Deus eu fiz parte. Um movimento de unidade chamado Semana do Avivamento, onde dezenas de denominações diferentes se reúnem e uma semana no ano fazem cultos, onde é num prédio de igreja com um ministério de louvor de outra e um pregador de outra. E esse movimento de unidade, ele tem gerado frutos. E um dos frutos foram 2 cultos que já aconteceram na Arena da Baixada, que é o estádio do Atlético Paranaense. E o segundo, inclusive, foi o recorde de público daquele estádio. E sabe o que foi impressionante nisso? Não foi divulgado o nome de nenhum cantor famoso, de nenhum pregador conhecido que estaria lá. Em todas as propagandas, só um nome era divulgado: Jesus. Jesus estaria lá. Ele seria o centro. E aquilo reuniu dezenas de milhares de pessoas. Assista esse vídeo curtinho sobre como foi esse encontro na Arena da Baixada. Esse movimento de avivamento, ele precisa carregar com ele ondas de amor. O Brasil tem jeito sim. Jesus vai sarar o Brasil.
todos esses servos de igrejas de denominações diferentes unidos. Hoje à noite, mais de 45 mil pessoas estão aqui celebrando Jesus. Para mudar lugares, para mudar destinos, para mudar a história de famílias. Deus tem promessas sobre a nossa nação e eu creio que cada uma delas vai se cumprir e que nós teremos um grande avivamento na nação brasileira. Obrigado, Rafa. Aleluia! Louvado seja o Senhor por isso. Somente o nome dele ali foi glorificado. E queridos, eu não estou dizendo que isso aqui é avivamento, tá? Avivamento são os frutos que isso aqui gera. É importante a gente discernir isso. Mas o que eu posso dizer é que isso aqui, pelo menos no início é. Até anos atrás, impensável que igrejas tão diferentes fossem se reunir e dialogar. O Espírito de Deus, ele estava lá. E ele ouviu o clamor de dezenas de milhares de pessoas por um verdadeiro avivamento no nosso país. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando nós nos reunimos em oração, ele traz o avivamento. Antes do maior avivamento registrado nas Escrituras, em Atos 2, vai dizer lá em Atos 1,14, que todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E depois nós vamos ver em Atos 2:1, que chegando o dia do Pentecoste, eles estavam o quê? Reunidos em um só lugar. Veio o clamor, veio o avivamento. Quem ouviu falar do que está acontecendo na Universidade de Esbjerg nesses últimos dias? Para aqueles que não ouviram falar, a Universidade de Esbjerg, ela fica nos Estados Unidos. E um culto rotineiro que acontece lá, uma vez na semana, que deveria durar 2 ou 3 horas, já ultrapassou 200 horas sem parar. Mais de 10 dias de um culto ininterrupto.
com diversos testemunhos ali do mover de Deus naquele lugar. Essa é uma foto, logo no primeiro dia, quando começou, quando o culto era para terminar, eles começaram a levantar clamor, chorar por arrependimento, começaram a orar uns pelos outros, pessoas de diferentes denominações. Na próxima foto você vai ver uma fila que tem de pessoas aguardando para entrar nessa capela, porque os bombeiros foram lá e limitaram a 1.500 pessoas. Eles abriram uma segunda capela na universidade, lotou também. E essa é a fila de pessoas que quer viver aquele avivamento. Esse encontro ele não tem um líder. Esse encontro não teve nenhuma divulgação, nenhum cantor famoso, nenhum pregador conhecido. Pessoas comuns que se uniram, começaram a clamar pelo mover do Senhor. E Deus está manifestando a glória dele naquele lugar. E unidade nesse movimento. Foram testemunhos de líderes de diferentes denominações. Eu vi um comentário de um casal, que são pastores na Assembleia de Deus, dizendo que um avivamento está acontecendo, um avivamento extraordinário, a unção sobrenatural e há muito poder de Deus. Aí eu vi um comentário de um cantor de uma outra denominação, dizendo, não é um avivamento de barulho, não é um avivamento de fogo. O avivamento ele vem de maneiras diferentes do que a gente espera. Era um avivamento de arrependimento, de devoção e de entrega. Aí eu vi uma postagem de outro cantor da igreja Bola de Neve, completamente diferente das outras igrejas desses pastores aqui. Ele diz, não tem nada os atraindo a não ser a presença de Deus. Não tem nenhum cantor ou pregador gospel famoso anunciado. Não é um evento, uma gravação, muito menos uma conferência. São pessoas rendidas a Jesus, querendo mais dele, e ele está correspondendo à fome e sede daquele povo. Nós precisamos de fome e sede da presença de Jesus. Fome e sede da manifestação da glória dele, e ele vai nos atender. Aí eu vi um comentário de um pastor presbiteriano, que vai no oposto das linhas dessas outras igrejas. Mas ele diz, eu sei que muitos cristãos pensam que avivamento está associado com manifestações de língua, profecias, curas e milagres. Esses fenômenos estão ausentes na reunião que já dura mais de 7 dias. É possível que esses cristãos tenham dificuldade em considerar o que está acontecendo lá como um autêntico avivamento espiritual. Mas explicação dariam para tal fenômeno. Muito mais contido, muito mais equilibrado, mas reconhecendo a presença de Deus, o mover do Espírito Santo naquele lugar. Infelizmente, vi muitos comentários de irmãos em Cristo criticando esse movimento, dizendo que avivamento não é só canto, que aquilo é pura emoção. Eu vou dizer, queridos, por mais que alguns tenham razão em dizer que o avivamento em si não é o que acontece lá, mas o que vai acontecer depois, mas por que não falar isso de uma forma que promove pontes? Por que não falar isso de uma forma que você vai incentivar esses sinceros sentimentos? Para que promover o ceticismo? Por que não dizer aleluia fazendo? Vamos orar para que isso gere frutos na sociedade naquela região. Vamos mudar o nosso pensamento. Ao invés de criticar, ao invés de trazer divisão, promover incentivos. Um sábio, um fariseu chamado Gamaliel na Bíblia, quando os judeus queriam prender os apóstolos, por dizer que aquilo que eles estavam fazendo não vinha de Deus, não era mover de Deus. Ele respondeu assim, soltem esses homens, porque se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, vai fracassar. Mas se procede de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Quando você se opõe a algo que Deus está fazendo, você está entrando em luta contra Deus. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero. Eu vi um comentário que eu acho que transmite aquilo que eu penso.
que diz que se é avivamento ou não, eu ainda não sei. Mas o que eu sei é que há um mover especial de Deus ali. Há uma adoração contínua e espontânea ao Deus Todo-Poderoso. E sem dúvidas trará impacto e mudanças significativas, ao menos para a universidade. Em Atos 9:31, vai dizer que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava, encorajada pelo Espírito, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Perceba como o crescer em número, ele vem precedido por um período de paz entre as igrejas. Igrejas da onde? Era a mesma igreja? Não. Era a igreja da Judéia, da Galiléia e na Samaria. Olha a Samaria que Jesus promoveu muito tempo atrás a unidade. Estava com igrejas. E essas igrejas que viviam em paz, cresceram. E não dá para falar aqui que em paz era em paz com a sociedade, com os governos. Porque nesse momento, inclusive, Paulo ele estava sendo perseguido, estavam tentando matar Paulo. Não existia paz da igreja com a sociedade. Existia paz entre as igrejas. Por que isso acontece, queridos? Porque a unidade, ela agrada o coração do Pai. Os meus filhos, eles são uma bênção, meninos de Deus. Mas de vez em quando eles entram em atrito, né? Às vezes brigam. E um dia eu chamei os dois e falei assim: filhos, quero dizer algo. Nada alegra mais o meu coração quando vocês são amigos, quando vocês se amam, quando vocês se respeitam. E nada me machuca mais quando eu vejo vocês brigando, quando eu vejo um desrespeito. Com Deus é a mesma coisa. A divisão, a discórdia entristece o coração de Deus. E eu falei para eles: nada do que vocês façam individualmente me alegra tanto quanto a unidade de vocês dois. Você pode chegar para mim e falar: pai, tirei uma nota boa na escola, eu arrumei todo o meu quarto, lavei a louça. Mas se você brigou com o teu irmão naquele dia, o meu coração vai ter dificuldade em me alegrar. A unidade, ela agrada o coração do Pai. Queria concluir dizendo que eu acredito que uma grande colheita Deus preparou para o Rio Grande do Sul. Você crê nisso? Você crê nisso? Quando eu estava orando para Deus, para entender se Ele realmente tinha para a nossa vida, a nossa família, sair de Curitiba e vir para cá, veio muito forte no meu coração: eu quero fazer algo novo naquela terra. E você quer participar disso? Eu respondi para Deus: eu quero. Eu quero participar disso. E nós vamos orar nesse tempo por isso, por esse tempo novo que Deus tem para nós. Mas sabemos que para isso precisamos de unidade. Para isso nós precisamos do mover do Espírito entre nós. No versículo 35 desse texto que nós lemos, Jesus ele diz para os discípulos: vocês dizem que daqui a 4 meses vai haver colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão prontos para a colheita. Montserrat, abram os olhos. O campo está pronto para a colheita. Igreja Batista Central de Canoas, o campo está pronto para a colheita. Abra os olhos, vivam em unidade, busquem a presença do Senhor. Há uma grande colheita para acontecer nessa cidade, nesse estado. Esteja pronto, ore, busque. Faça como a mulher samaritana, que deixou o cântaro para trás. Ela deixou aquilo que ela estava fazendo, porque aquilo não importava mais. Ela tinha conhecido Jesus. Querido, se você conheceu Jesus, deixe o seu cântaro para trás. Nada mais importa do que buscar a presença dEle e fazer o nome de Jesus conhecido onde nós estamos. Deixe o seu cântaro para trás.
Após o encontro com Jesus, nós precisamos de transformação. Não dá para continuar igual. O Espírito Santo está aqui hoje. Está falando para nós. Ei, igreja de Jesus, acorda. Vamos sair das quatro paredes, vamos deixar o cântaro para trás. Vamos pregar o Evangelho. O Senhor tem mais para derramar nessa igreja, nessa cidade, nesse estado. Para isso nós precisamos promover a unidade. Eu tenho certeza que se promovermos, Deus vai derramar do Espírito dele sobre nós. E vamos viver um grande avivamento como igreja geral de Jesus. A unidade, queridos, ela é uma marca de um verdadeiro discípulo de Jesus. Não esqueça disso. Não é uma opção. Se você realmente entregou sua vida para Jesus, você precisa ter como marca a unidade. O que Deus falou com você nessa manhã? O que você vai fazer a respeito disso que Jesus falou contigo? Feche os seus olhos um pouco. Quero orar com vocês sobre unidade, sobre avivamento. Mas antes eu quero saber se existe alguém aqui hoje, nesse auditório, que pela primeira vez quer fazer uma oração de entrega da sua vida para Jesus. Talvez você chegou aqui e você ainda não conhece Jesus. Talvez você chegou aqui e você está afastado dos caminhos do Senhor. Você conheceu, mas você escolheu viver uma outra vida e nesse momento você quer voltar. Talvez você já conhece, já ouviu falar de Jesus, talvez você já até frequenta essa igreja há algum tempo, mas você nunca fez essa oração de compromisso. Deus, eu vou entregar a minha vida de verdade ao Senhor. Eu quero deixar o meu cântaro para trás e eu quero te seguir. Eu quero que o Senhor governe a minha vida. Se você quer fazer essa oração pela primeira vez, levante a sua mão. Faça esse compromisso com o Senhor nessa manhã. O Senhor está te chamando para esse compromisso. Se há alguém aqui que quer viver esse sobrenatural do Senhor na sua vida, o mover do Espírito, e você ainda não fez essa oração, pela primeira vez você quer, Deus, eu quero receber o Teu Espírito na minha vida. Levante a sua mão bem alto. Em nome de Jesus, amém. 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 Louvado seja o Senhor pela sua vida. E eu quero convidar todos vocês para ficarem em pé agora. Porque nós vamos orar por aquilo que o Senhor quer fazer nessa terra. A começar por nós. A começar por nós. Feche os seus olhos. Pai querido, nós nos rendemos a Ti nessa manhã. Reconhecemos que somos pecadores e não somos dignos de Te pedir nada. Mas a Tua palavra nos ensina que ainda assim nós podemos nos achegar ao trono da graça e clamar a Ti. Nosso clamor nessa manhã é por unidade nesse tempo. É por unidade nessa igreja. Por unidade nas igrejas, Pai, da nossa cidade, do nosso estado. Que o Senhor possa nos unir. E que essa unidade traga avivamento para nós, Deus. Eu quero viver isso, Pai. Nós queremos viver isso. Que possamos nos quebrantar. Que possamos nos arrepender dos nossos pecados, aquilo que nos afasta do Senhor. Que o Senhor possa trazer, Deus, o mover do Teu Espírito. Derrama da Tua glória sobre nós. E que isso gere frutos lá fora. Que isso possa trazer transformação no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa universidade. Que isso traga transformação na nossa cidade, onde nós estamos. Clamamos por Ti, Senhor. Que todos aqueles que aqui querem deixar o seu cântaro para trás,
para buscar algo novo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor os enche agora do teu Espírito. Os reveste, Pai, da autoridade que vem de ti, para que eles possam ser ministros da palavra, ministros do teu evangelho, onde quer que eles estejam. Que esse compromisso, Pai, não seja esquecido hoje, mas que na segunda, na terça, na quarta, em todos os dias das suas vidas, eles reassumam esse compromisso contigo e que possamos ver o agir do Senhor sobre nós. Senhor, oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém.